Mateus capítulo 21. A palavra de Deus diz assim: E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, aos montes das oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei e trazei-mos, e se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, manso, assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram seus vestidos, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho, e outras cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e o que seguia clamava, dizendo: Hosana, filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E estando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Feche teus olhos, meu amigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra, Senhor, assim como o Senhor falou conosco ontem, assim como o Senhor tem falado conosco sempre através da tua palavra, mais uma vez fala conosco, nos ensina, meu Deus, nos adverte, nos exorta, meu Deus, nos repreende através da tua palavra, Senhor, e que possamos acatá-la no nosso coração, e que ela venha ser bênção, que ela venha ser bálsamo, que ela venha nos lavar, que ela venha nos limpar, que ela venha nos fortalecer. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E Jesus, ele falou para os discípulos: eu tenho que ir para Jerusalém e eu vou ser morto lá. E Jesus, ele: não, vamos, tem que ir, vamos. E ele chegou numa aldeia e falou: ó, vai uma aldeia lá, você vai encontrar um jumentinho e a mãe dele, a jumenta. E pega os dois e traz para mim. E se alguém falar alguma coisa para você: oh, por que você está pegando o jumentinho? Não, o mestre vai precisar dele. E eles vão deixar você levar o jumentinho e a jumenta. E diz que ele pegou e ele trouxe. Naquela época, gente, jumento não era animal, vamos dizer assim, que uma pessoa importante andava. Jumento é um animal de carga, está escrito aqui. É para carregar coisa, jumento. Quer dizer, não é igual hoje nos nossos dias um caminhão. Caminhão não é para ficar a gente andando, é para carregar coisa, não é assim? Então, se você bota gente em cima do caminhão, é meio que você está humilhando as pessoas, não é assim? Porque as pessoas deviam ser carregadas num carro bonitinho, confortável. No Brasil não é assim? Aqueles, como que fala, boia fria, os boia fria tudo botado em cima de um caminhão para ser levado para a fazenda para trabalhar, não é assim? Por quê? Porque eles não são considerados muita coisa. Se eles fossem considerados alguma coisa, eles iam pegar um ônibus, né? Ia colocar as pessoas no ônibus. Não, bota no caminhão mesmo. Vai sacolejar, se cair para fora do caminhão, o problema é deles. E Jesus era mais ou menos isso que você tem que ter na cabeça. Jesus, ele sendo rei, sendo filho de Deus, ele se dispôs a montar no jumento. Humildade, que a gente vai ver isso aqui. Uma coisa que hoje em dia é difícil se encontrar nas pessoas. Humildade. É uma coisa que Jesus tinha. Ele era humilde. Ele podia falar: não, eu não quero jumento não, eu quero um cavalo branco, daquele mais bonito, que eu quero entrar com toda a pompa em Jerusalém. O que falou quando ele entrou em Jerusalém? As pessoas pegavam as suas próprias roupas, botavam no chão, pegavam os ramos das flores, botavam no chão para ele passar por cima. Não, ele é poderoso, ele não é digno de pisar nesse chão, vamos cobrir esse chão aqui.
Só que as pessoas consideravam Jesus assim. Só que Jesus, ele mesmo, ele não se considerava assim, ele era humilde. Mas vamos no jumento, né? Não tem problema não, no jumentinho. A primeira lição que a gente aprende aqui, gente, humildade. A Bíblia vai falar sobre várias passagens sobre humildade. Eu não vou nem pedir para você abrir a Bíblia, porque é muito versículo, mas eu gostaria que você ouvisse. Provérbios 29 e 23 está escrito assim: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Aquele que é soberbo, aquele que é orgulhoso, as pessoas que são orgulhosas, uma hora ou outra ela vai se dar mal. Uma hora ou outra ela vai perecer. É isso que a Bíblia ensina. Então a gente tem que ter consciência, gente, que a gente não é nada. Jesus sendo Deus, Jesus sendo Filho de Deus, Jesus sendo... Ele não se considerava nada. Ele não ficava fazendo... Ele era humilde, gente. E tem tanta gente no mundo que não é nada e acha que é muita coisa. Não, a gente tem que ser humilde. Jesus é o nosso maior exemplo. Olha o que está escrito em Mateus 5,3: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildade é um dos requisitos para você ir para o céu, gente. Soberbo não vai entrar no céu. Não vai. O único soberbo que se levantou no céu, quer dizer, o único não, o primeiro, Deus já chutou lá de dentro. E os outros que seguiu o soberbo, que ficaram soberbos também, Deus jogou tudo para fora. Esse tipo de gente no céu não entra. Não entra. No céu, gente, a gente vai estar lá para adorar a Deus, para reverenciar Ele. Tem muito pastor que fala assim. Muito pastor não, alguns, porque são poucos que falam isso. Tem gente que não tem reverência com Deus, tem gente que não quer adorar a Deus, que não quer fazer as coisas para Deus. E ele fala assim: se a pessoa não quer fazer isso aqui na terra, quando chegar no céu, vai fazer o que lá no céu? Ela vai ver aquele monte de gente adorando, louvando Deus, fala: ai, coisa chata. Ela vai ficar triste, vai ficar deprimida lá no céu. Por isso que Deus não vai nem levar esse tipo de pessoa, porque você vai se sentir mal lá. Então a gente, desde agora, a gente tem que aprender a fazer isso. Mateus 11, 29, é o que Jesus fala dele: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, achareis descanso para a vossa alma. Jesus, ele mesmo fala: eu sou humilde e sou manso. 1 Coríntios 1, 28: e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Jesus, na época que ele veio e escolheu os discípulos dele, ele podia escolher os mais entendidos da lei, os mais sábios, os mais ricos. Não, Jesus foi lá nos pescadores, foi lá nos pecadores, foi lá nos publicanos. Só pegou gente que não prestava, Jesus. Por quê? Para que ninguém falasse: não, eles estão conseguindo fazer isso porque eles têm isso, porque eles são inteligentes, porque eles são ricos. Não. Para que a glória não venha a ser do homem, Deus aí fala: ele vai pegar o mais fraquinho, ele vai pegar o mais fraco. Eu, por exemplo, eu nunca me imaginei estar aqui pregando para ninguém. Eu me lembro na escola, a professora me chamava para falar, para ler um ditado, eu começava a passar mal, de vergonha. Eu passava mal, gente, e gaguejava na hora de falar. Quer dizer, eu era sempre o patinho feio da classe. É verdade. Tem muita coisa que vocês não sabem, gente. Por que eu era patinho feio? Porque eu era pobre, para começar, né? Apesar de ser descendente japonês, a gente tinha passado dificuldade em casa. Só que a minha mãe, ela julgava muito importante o estudo, o conhecimento. Então ela botou eu e meu irmão numa escola particular. E lá só tinha gente que tinha dinheiro.
Então todo mundo, enquanto estava andando de Nike, eu estava andando de Bamba. Quem lembra do Bamba Cabeção? Vocês não é da época de você, tem um Bamba Cabeção. É a tênis que um Nike custava R$100, o Bamba custava 10. Eu lembro que eu ia com a minha avó numa lojinha lá perto de casa comprar esse Bamba. Então, as pessoas olham para você. Um está usando uma coisa, outro não tá. As pessoas começam a te humilhar por causa disso. Eu também era o mais baixinho da classe. Então eu me chamava de Robertinho. Ô, Robertinho. Então era tudo em mim, tudo pequenininho. Quer dizer, então eu sempre me senti muito humilhado na escola, né? Mas Deus, Ele pega esse tipo de pessoa que passou por esse tipo de situação, né? E a gente tem que ser humilde, porque a gente não é nada. Então, ó, se eu vou querer ser alguma coisa diante de vocês aqui, o que Deus vai me fazer? Voltar lá atrás e eu pensar naquilo que eu era antes. Entendeu? Para eu não falar assim, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu não sou nada. Eu antes era humilhado. Então, para não pensar que eu sou alguma coisa, eu falo, não, se eu estou aqui é porque Deus colocou, é porque Deus está me capacitando. De força minha não tem nenhuma aqui. Não tem nenhuma. Mas vamos continuar. 1 Coríntios 1:28 está escrito assim, ó: Ele escolheu as coisas do mundo, as humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim que ninguém se vanglorie na presença de Deus, que a gente não pode se vangloriar. Outra coisa interessante, o pastor, ele falou uma coisa interessante. Hoje em dia, muitos pastores, líderes de igreja, o que eles querem fazer? Aparecer. Quer ser famoso, quer ficar rico, quer ser conhecido na televisão, quer ser conhecido em vários lugares. E um pastor um dia ele falou uma frase que eu achei interessante. As estrelas, quando estão brilhando, você vê o sol? Para a estrela brilhar, o sol não pode estar aparecendo, é assim? O que as estrelas representam? Em Apocalipse está falando que as estrelas são os pastores. Quando o pastor está brilhando, o sol está escondido, está apagado. Quem que é o sol? O sol da justiça, na Bíblia está escrito que é Jesus. Então, quando o pastor está brilhando muito, é porque Jesus está de lado. Mas quando o sol está brilhando igual agora, sai lá fora, vê se você consegue enxergar alguma estrela no céu. Você não enxerga nenhuma, porque o sol que está brilhando mais. Dentro da igreja, não é o pastor que tem que brilhar, é Jesus. Não é o pastor que tem que ser importante, é Jesus. Na vida das pessoas, é Jesus que tem que ser importante. É igual eu dei exemplo. Às vezes uma missionária, um pastor, um apóstolo, sei lá quem seja, um bispo, é mais importante que Jesus dentro da igreja. E não pode ser desse jeito, gente. Não pode ser. Mas vamos continuar. Além de a gente observar a humildade de Jesus, o que a gente observa? Obediência. Obediência. O que está escrito? Para que se cumpra a profecia. Jesus, ele conhecia todas as profecias sobre ele. Ele falou, não, eu tenho que fazer porque está na profecia. Tem que se cumprir essa profecia. Jesus falou, não, Deus, por que você foi escrever na Bíblia através de Isaías que eu tenho que vir num jumento? Não quero ir jumento não, eu quero um cavalo branco. Jesus não podia ter falado isso? Podia. Mas ele falou, não, eu vou obedecer. Eu vou no jumentinho como Deus mandou. E ele viu obediência, gente. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 15:22. Primeira Samuel 15:22. Isso aqui é muito conhecido, esse versículo. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Para quem que Samuel falou isso? Para o rei Saul. Deus mandou Saul fazer uma coisa e Saul fazia outra.
E ele ainda falava que estava fazendo para Deus. E tem muita gente dentro da igreja que fala, não, é para Deus que eu estou fazendo, mas não está obedecendo nada do que Deus está falando. Não, é de Deus, não, é para Deus, não, Deus está no negócio, mas ela não está obedecendo nada. Tem gente que está cheio de saúde dentro da igreja. A pessoa bota o nome de Deus nas coisas que ela está fazendo, mas na verdade ela não quer obedecer nada que Deus está falando. Ela não quer obedecer o que está escrito na palavra. E Saul era assim, e Samuel chamou a atenção dele. Ó, você faz um monte de coisa, você fala que está fazendo para Deus, isso tudo que você está fazendo não presta nada. Porque o que Deus manda você fazer, você não faz. Porque quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, gente, é do jeito que Deus está mandando fazer. Uma coisa a gente tem que guardar isso no nosso coração. A gente não pode modificar a palavra. Ah, na palavra está escrito assim, não, mas eu vou fazer assim, que acho que é melhor. Então você está achando que você é melhor que Deus? Se Deus está mandando a gente fazer assim, vamos fazer assim. E Saul, ele cometeu esse gafe. Esse outro versículo aqui é forte. Eu nunca tinha lido esse versículo aqui na Bíblia. Esse aqui é para os filhos, hein? Provérbios 30:17 está escrito assim. Não precisa abrir essa Bíblia não, mas eu gostaria que você ouvisse. Os olhos de quem zomba do pai e zombando nega a obediência da mãe serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelo filhote do abutre. Forte, hein? Os filhos não obedecem pai e mãe, diz que o corvo vai vir arrancar teus olhos. Depois você vai ser comido pelos abutres. O que é isso, gente? O que é a palavra de Deus? Esse corvo é Satanás. Quando a pessoa ela cai em desobediência, Satanás, a primeira coisa que ele faz, arrancar os olhos, é cegar a pessoa. A pessoa já não tem direção nenhuma na vida, não, é só vai fazer porrada. Quanto jovem que você vê aí fora começou a desobedecer o pai, entra na droga, entra na prostituição, começa a roubar, começa a fazer isso, a pessoa se perde. E depois vai ser devorado. Depois o diabo vai arrebentar com a pessoa e vai levar ela para o inferno. E vai comer ela viva lá dentro, né? Vai comer mesmo. O fogo vai devorar a pessoa. Então a gente não pode ser desobediente. E o último versículo, que é um versículo que eu li esses dias atrás, esses tempos atrás, 2 João 6, está escrito assim: este é o amor. Tem gente que o amor, love you, não é love you não, gente. Amor que andemos em obediência a seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. E andar em amor é andar em obediência. É o que eu falei ontem, amor não é sentimento, amor é obedecer a palavra de Deus. Deus fala, teu inimigo pediu um copo d'água, dá um copo d'água para o teu inimigo. Pastor, mas eu não gosto dele, ele fez mal para mim. Deus não está perguntando se você gosta ou se você não gosta. Dá um copo d'água para ele. Obediência. Isso que é amor. Tem tanta gente dentro da igreja. Eu amo a Deus, Deus é maravilhoso. No louvor, fala um monte de coisa para Deus. Sai lá fora, não faz nada que Deus mandou. Como que pode amar Deus desse jeito, gente? Não pode. Mas vamos continuar. Volta lá em Mateus 21, no 12 está escrito assim: e então Jesus no templo de Deus expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês têm a convertido em covil de ladrões. Isso aqui nada mais é do que o versículo principal que fala contra a teologia da prosperidade que muitas igrejas estão pregando hoje. Que você vai ter isso, que você vai ser rico, que você vai ter aquilo, que você tem que buscar as coisas dentro da igreja, que Deus é o teu garçom, que você bater o pé, Deus vai te obedecer. Jesus, ele expulsou todo mundo do templo. Foi a única vez que você viu Jesus irado na Bíblia, que ele ficou irado, ele ficou louco, ele pegou um chicote. A Bíblia diz que ele pegou um chicote e começou a dar chicotada em todo mundo, jogar todo mundo para fora do templo. Ele ficou com uma ira tal, Jesus, falando, não. Eu imagino Jesus hoje.
entrando na Universal, entrando na igreja. Ia dar chicotada na bunda de Edir Macedo, do R. Soares. Mas por quê? Porque é um absurdo, gente, o que estão fazendo hoje. A igreja não é lugar de ficar acumulando dinheiro. Você já viu quanto tempo que eu gasto para pedir oferta aqui na igreja? Não dá 5 segundos, gente. Ó, quem tem a sua oferta, quiser colocar na caixa, coloca. Acabou. A igreja que eu estava antes, o pastor ficava 40 minutos falando da oferta. Irmão, tem que dar, irmão, semeia, senão você não vai colher. E pega um monte de versículo da Bíblia, fica 40 minutos, perdendo 40 minutos no culto por ficar falando isso. Misericórdia, gente. A gente saía de lá quase meia-noite, o culto começava às 8h30 da noite. A pregação que é bom não tem. Falou em dinheiro, o cara fica lá. E todo mundo lá. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Isso aí é terrível. Então é um comércio. Isso é comércio que está sendo feito dentro da igreja. Cantina, é livro. Não tem nada dessas porcarias aqui dentro. E não vai ter. Não vai ter. Vamos comer alguma coisa, a gente junta todo mundo, vai lá e compra e todo mundo faz, a gente come. Não tem essas coisas aqui dentro. Entendeu? Eu já falei para minha esposa, gente. Eu creio que Deus colocou a gente aqui, Deus abriu esse lugar. No dia que não tiver mais oferta, no dia que não tiver dízimo para pagar isso aqui mais, eu chego para a mulher e falo, eu já estou por tudo, estou devolvendo o salário. Você acha que eu vou ficar triste com isso? Não vou. Porque se Deus cortou a verba, se Deus cortou o sustento, é porque Ele não quer que esteja mais, não tenha mais. Então eu vou fechar e vou seguir minha vida. Não vou ficar sacrificando, não, irmão, vai. O devorador vai te destruir, vai levar teu filho embora. Não estou falando isso dentro da igreja, gente. Se eu creio que Deus que está sustentando isso aqui, eu vou crer. No dia que o sustento parar, eu vou entender o quê? Que Deus falou assim, encerra por aí. Eu vou encerrar. Tá bom. Entendeu? Olha o que a Bíblia fala sobre esse tipo de gente, principalmente líder, pastor que vive disso aí. Isaías. Abra sua Bíblia em Isaías 56:10. Isaías, capítulo 56, 10. Amém? Olha o que está escrito na palavra de Deus. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. E estes cães são gulosos, não se podem fartar. Eles são pastores que de nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho e cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Olha o pastor que é ganancioso, que só está pensando em dinheiro. Olha as características dele aqui, que está escrito aqui. Ele é mudo, quer dizer, ele não tem poder na palavra. Você pode ter certeza, pastor que anda atrás de dinheiro, ele não... É uma porcaria a pregação dele, não vale nada. Outra. Andam adormecidos, estão deitados, gostam do sono. Tem um pastor, aquele Hernandes Dias Lopes, que eu falei dele ontem. Diz que ele ligou um dia com um pastor para chamar ele para vir na igreja dele. Era 11 da manhã. Diz que o cara estava dormindo. O cara vive do evangelho, hein? O cara não trabalha. Devia estar estudando Bíblia, devia estar orando, devia estar indo visitar as pessoas, devia estar evangelizando, está dormindo. Diz que entendeu, a voz tudo torta porque estava dormindo. Ele falou, vergonha isso, gente. Pastor que ganha, que as pessoas estão tirando o seu sangue, do seu trabalho, dando oferta, dando dízimo para ficar dormindo. O pastor tem que dormir, mas pelo amor de Deus, gente. Tem que estar disposto. É igual a minha esposa falou para a moça ontem. Eu não sou pastor que vive de obra. Eu tenho que trabalhar na fábrica.
Mas, se alguém me liga 3 da manhã, pastor, estou precisando de ajuda, eu vou lá ajudar. Eu não vou ficar pensando, mas eu tenho que estar para minha mãe. Eu não fico falando. Se eu decidir, se eu tomei uma atitude de ser pastor, eu vou. Todo mundo aqui de casa sabe, eu e minha esposa, quantas vezes que a gente sai de madrugada para ajudar os outros? E ia trabalhar no dia seguinte. Ou a gente assume uma coisa, ou a gente faz de qualquer jeito. Pastores que nada acompanhem, não pode se fartar. Não pode se fartar. Pede uma oferta aqui, pede dízimo aqui. Vamos fazer a campanha, mas tem que trazer a oferta. É o culto dos varão, é culto das moças, é culto do jovem, é culto das crianças, é culto do cachorro, é culto do papagaio. Mas tem que trazer a oferta. Todo culto tem que trazer a oferta. Não basta para esse povo. O que os pastores falam quando pedem oferta? Principalmente lá no Brasil, quando a igreja é grande. Irmãos, oferta, que a gente tem que abrir mais igreja. Não tem fim isso, gente. Você acha que ele vai conseguir construir todas as igrejas em todas as cidades, em todo mundo? Não vai. Haja dinheiro com um povo desse, poxa. Não tem fim isso. Então isso é desculpa furada. Ganância, gente gananciosa. Apocalipse 22, 15 está escrito assim: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete mentira. Os cães vão ficar de fora. Todos esses pastores que arrancam o couro dos outros, vai tudo ficar de fora do reino de Deus. E está lá, todo mundo falando, né? Pastor tal, bispo tal, apóstolo tal. E quando ele chegar na porta lá, quando Deus vê, vai para o inferno, vai para o inferno. Deus, a gente profetizou, Deus, a gente fez milagre. Eu nunca vi você, vai embora. Jesus vai falar bem assim para eles: vai embora, sai daqui. Nunca vi vocês. E em 1 Timóteo está escrito assim: altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida, privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Sabe o que é piedade, gente? É buscar Deus. É você ter comunhão com Deus. Então eu acho que a comunhão com Deus, buscar a Deus, o culto, que é o lugar que você tem comunhão com Deus, eu acho que é fonte de lucro. Está cheio de pastor lá, gente. Olha, eu vi uns tempos atrás, o cara botou um anúncio no jornal: precisa-se de pastor. Mas tem que pregar bem, tem que saber pedir oferta. Pelo amor de Deus, gente. A pessoa já tinha igreja, local, tudo. Isso aqui era o pastor para botar para arrancar dinheiro dos outros. Mas é essa a mentalidade dos outros hoje. É por isso que ninguém vem. Por isso que é uma tristeza para trazer gente na igreja. Porque antigamente o que acontecia? A pessoa vinha para o Japão uns 15 anos atrás, não tinha internet para começar. Uns 15, 20 anos atrás não tinha internet. Então, para você saber de notícia do Brasil, é muito difícil, né? Naquela época tinha Internacional Press, você tinha que morar numa cidade que vendia Internacional Press, porque senão você nem ia saber de notícia do Brasil. Não é assim? Quer dizer, então não dá para saber nada que está acontecendo no Brasil. Muita gente naquela época se converteu aqui no Japão. Porque chegava aqui, passava, comia o pão que o diabo não assou aqui. Sofria e sofria. Então a pessoa se convertia. Mas hoje em dia o que acontece? Com a internet, todo mundo sabe um monte de porcaria que está acontecendo no Brasil. Todos os lixos que muita igreja, que muito pastor está fazendo, e o que acontece? Ninguém quer ir no lixo. Ninguém quer ir. A gente vai fazer o quê? Não vai fazer nada. Mas vamos continuar. No 14, Mateus 21, 14 está escrito assim: e foram ter com ele ao templo cegos, coxos, e curou-os. Vendo então os principais sacerdotes, os escribas, as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana, o filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhe disse: sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste perfeito louvor? Deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça de ti fruto de ti.
e a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, e não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo que pedis na oração, crendo, o recebereis. A gente tira duas lições aqui desse episódio de Jesus. Jesus está andando no caminho, está voltando e vê uma figueira. Estava com fome. Falou: vamos lá ver se tem fruto. Não encontrou nada. Eu já preguei essas semanas passadas, do fruto. Jesus, ele trouxe a gente aqui para a gente trabalhar e produzir fruto. Várias passagens da Bíblia você vai ler isso. O cara lá plantou a vinha, foi lá na figueira, 1 ano, 2 anos, 3 anos, não achou nada, corta, não presta para nada. Jesus também chegou nessa figueira. Foi Jesus que criou a figueira, não foi? Mas ela nem se dispôs a dar fruto para Jesus. Falou: você não presta não, seca agora. E Jesus vai fazer isso com todo mundo que não dá fruto para ele. A gente está na igreja, a gente para dar fruto para Cristo. Tanto fruto na nossa vida, como fruto espiritual do Espírito Santo, quanto fruto para a igreja, para a casa de Deus. Então essa é a primeira lição. Segunda lição, ele falou: se você não duvidar, e mesmo que você chegar para esse monte e falar: monte, vai para o mar, ele vai acontecer. Estava ouvindo aquela testemunho daquele rapazinho que não tem braço nem perna. Ele contou uma história. Ele falou que ele foi para a Índia e ele foi num lugar lá onde tinha muitas casas assim, e era um lugar de prostituição, só tinha prostituta. E ele foi falar para 600 prostitutas daquele lugar, prostituta da idade de 15 a 20 anos mais ou menos, tudo prostituta. E disse que ele foi de casa em casa para falar de Jesus para as pessoas. E ele entrou numa casa onde tinha uma mulher muito idosa, ele disse. Devia ter uns 90 anos aquela mulher. E aquela mulher, ela estava numa cama entrevada. E ele, com um intérprete do lado dele, ele começou a falar de Jesus para aquela mulher. E disse que nesse tempo que ele estava evangelizando a mulher, entrou uma outra senhora entrou dentro da casa. E ela olhou para ele: o que está acontecendo aqui? O que você está fazendo aqui? E ele falou assim: não, eu estou falando de Jesus para ela. Não quero ver esse negócio de Jesus. Sai daqui, para de fazer esse negócio de Jesus. E disse que na parede da casa daquela mulher tinha um monte de deuses. Na Índia está cheio de deuses, né? São milhões. Tinha um monte de estátuas de vários deuses. E a mulher desafiou ele. Falou: você está falando de Jesus, né? Então me mostra que esse teu Jesus, que esse teu Deus é poderoso. A minha irmã aqui, ela já está há 4 anos entrevada nessa cama, ela não consegue andar. As pernas dela já estavam até atrofiadas, não tinha músculo na perna mais. Eu quero ver se o teu Deus é poderoso, quero ver se ela vai andar. Aí ele: vamos orar aqui, gente. Ele pegou os amigos dele e começou a orar. Orou, disse que orou 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos orando. E ele falou: levanta e anda em nome de Jesus. E não aconteceu nada. Aí a mulher, só no outro canto, a mulher olhando e brava. Não acontecia nada. E ele ficou numa situação complicada, né? Nossa, não aconteceu nada. Ele falou: não, ele tem que orar mais. Ele orou mais um pouco. Que tentaram levantar a mulher, ela tentou andar, mas disse que ela não aguentava tanta dor. Mas depois que ele orou mais um pouco, disse que a mulher olhou para ele e falou assim: eu estou pronta. Está pronta? Não está pronta. Não, tem um pouquinho aí, vamos orar um pouco. Ele dá até risada com isso que ele fala. Ele orou para a mulher se levantar, para a mulher ser curada. Quando a mulher fala que está pronta para levantar, ele fala: não está pronta ainda não. E ele fala assim: não, isso é a minha fé, a minha pequena fé.
Não é que ele tenha duvidado, mas ele falou, não, acho que a gente precisa orar mais para completar tudo, né? E disse que aquela mulher, com as próprias forças dela, sem a ajuda de ninguém, ela se levantou. E diz que essa irmã dela foi lá na parede dos deuses e foi agradecer. Ah, muito obrigado, meu Deus. E ele falou, não foi esse teu Deus, não. Não foi eles que curaram ela, não. Você não está com a pano orando por eles aí? Aconteceu alguma coisa? Não, foi o meu Jesus que curou. Os teus deuses estão mortos, o meu Jesus está vivo. Ele falou para a mulher. Quer dizer, ele foi testado a fé dele aquela hora. E a mulher se levantou. E ele ficou sabendo depois que aquela mulher de 90 anos, ela era a líder das prostitutas naquele lugar. Há 45 anos atrás, ela que começou a abrir todos os prostíbulos naquele lugar. Diz que tinha mais de 180 prostíbulos no bairro. Foi tudo, começou com ela. Quer dizer, Deus já levou ela no chefão, na cabeça da coisa. Então, a fé é uma coisa que a gente tem que ter fé, gente. A gente às vezes é desafiado, né? Mas a gente tem que ficar firme. Mas vamos continuar. Mateus 21, 23 está escrito assim: e chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes, os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade faz isso? E quem te deu essa autoridade? Jesus respondeu e disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa, se me disserdes, eu também vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João de onde era? Do céu ou dos homens? E pensava entre si dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não crestes? E se dissermos, é dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João Batista como profeta. Respondendo Jesus, disseram: não sabemos. E disse-lhes: e nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se o segundo, falou-lhe de igual modo, e falou: eu vou, Senhor, e não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? E disseram-lhe eles: o primeiro. E disse-lhe Jesus: na verdade vos digo que os publicanos e os meretrizes entram diante de vós no reino de Deus, porque João veio no caminho da justiça, não crestes, mas os publicanos e os meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. O que a gente aprende aqui, gente? 2 tipos de gente que existe, que está na igreja. O primeiro tipo é aquele que não aceita de cara, mas depois se arrepende e obedece. Eu não gostava de crente. Eu sempre falo, quem não gostava de crente, quem não tinha ódio de evangélico, o que mais Deus vai pegar e falar: você vai fazer as coisas para mim. Eu não gostava de jeito nenhum, e hoje eu estou aqui. E o que acontece? Olha o que está escrito na palavra de Deus. Quanto essas pessoas, aquele que se arrepende depois. Abra só, segura em Mateus 21, vai em Mateus 27, 44. Presta atenção nessa sequência da história aqui, ó. Mateus 27, 44 está escrito assim: igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. O que está escrito aqui? Jesus foi crucificado no meio, na esquerda e na direita de Jesus tinha outros 2 ladrões. A Bíblia está dizendo que os 2 ladrões, junto com todo mundo que estava passando, junto com todos os sacerdotes, estavam insultando Jesus. Você não é filho de Deus? Sai daí. Você não tem poder para se salvar? Falando um monte para Jesus. Não é assim? Vamos continuar a história. Segure Mateus 21, pula lá para Lucas. Lucas 23, 40. Lucas 23, 39, desculpa. Amém?
Olha o que está escrito na palavra de Deus: e um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. O que aconteceu aqui, gente? Ele não estava insultando lá atrás? Não eram os dois que estavam insultando Jesus? Só que um agora foi insultar Jesus, o outro tomou as dores de Jesus. Pô, não fala isso com ele não. Ele é inocente. Por que ele mudou de ideia assim? Porque no meio dessa história, Jesus chegou assim e falou para Deus assim na cruz: Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Todo aquele testemunho de Jesus na cruz, ele se converteu. Ele viu que Jesus era o Filho de Deus. E ele assumiu isso e ele começou a defender Jesus. E no 23:42 está escrito assim: então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto que você estará comigo no paraíso. Quer dizer, ele estava numa cruz e era para ter ido para o inferno, porque ele roubou, ele estava pagando na cruz, mas mais do que isso, ele era um pecador, ele ia para o inferno, ele ia morrer naquela coisa, ele ia cair no inferno. Mas naquela mesma cruz deu tempo dele se converter, aceitar Jesus, e Jesus fala assim para ele: você vai estar comigo no paraíso hoje. Hoje você vai estar no paraíso comigo. Então, essa é a atitude da pessoa que viveu uma vida inteira, às vezes, no pecado, mas depois ela se arrepende. Mas tem gente que é ao contrário, que às vezes está anos dentro da igreja falando que está obedecendo a Deus e não obedece. O pai fala: vamos para a igreja, filho, vamos, mas ele não quer saber de Deus. Ele está até indo na igreja, mas não quer saber de Deus. Olha o que está escrito lá em 1 João 4,20: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, porque quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Assim na igreja, todo mundo fala que ama a Deus dentro da igreja. Todo mundo fala. Alguém vai falar que odeia a Deus dentro da igreja? Ninguém. Ah, Jesus, você é um maldito, você é um sem vergonha. Alguém vai falar isso dentro da igreja? Ninguém vai falar. Então fala: Jesus, nós te amamos, nós te adoramos. Mas sai lá fora, alguém pisa no pé dele, ele já está com ódio da pessoa. Então esse tipo de pessoa que quer, é daquele irmão que vai trabalhar na lavinha, eu vou, depois não vai. Na frente de Deus ele fala: não, eu vou sim, eu obedeço sim, eu te amo sim, eu saio da presença, não faz mais nada que Deus mandou, não faz mais nada que Deus pediu. Então esses dois tipos de gente que infelizmente a gente vê da igreja, que a gente vê dentro da igreja. Então a gente tem que ser aquele que mesmo no começo ficou contrariado, não queria obedecer, mas depois foi, arrependeu e foi. A gente tem que ser esse tipo de pessoa. Às vezes você pode ouvir uma palavra aqui, você pode até ficar chateado, não ter aceitado, mas depois você vai parar para pensar e falar: não, é verdade. Deus vai falar no teu coração, Deus vai trabalhar no teu coração e falar: não, é verdade, eu tenho que obedecer isso. Então a gente tem que ser esse tipo de pessoa. E para terminar, Mateus 21:33 está escrito assim: ouvi ainda outra parábola. Ouvi um homem, pai de família, que plantou uma vinha, circuncidou de um valado e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, arrendou a uns lavradores, ausentou-se para longe, e chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram o mesmo. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo: tenham respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. E quando pois vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? E disseram eles: dará afrontosa morte aos maus, e arrendará a vinha a outros lavradores a seu tempo, que lhe deem os frutos. E disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras: a pedra que os
edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo, e pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso nossos olhos. Portanto eu vos digo que o reino do céu vos será tirado, será dado a uma nação que deu seus frutos, e quem cair sobre essa pedra despedaçar-se-á, e aquele que sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falavam deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, portanto o tinham por profeta. O que é essa história? O que é essa parábola que Jesus está falando? É a história de Israel. Deus, ele formou uma nação. Vocês vão ficar aqui na terra prometida. E Deus esperou que eles obedecessem a Deus, que eles dessem fruto para Deus. Eles não obedeciam. E Deus falou, enviou os profetas, enviou Jeremias, enviou Isaías, enviou um monte de profetas. Eles matavam todos os profetas, apedrejavam todos os profetas, não queriam obedecer. E Deus falou assim, poxa, eles não ouviram nem dos profetas que eu mandei. Eu vou mandar meu filho, não é? Jesus veio depois dos profetas, não foi? Vou mandar meu filho, eles vão respeitar. Respeitaram Jesus? Não. O que foi? Puxou para fora da linha e mataram fora. O que aconteceu com Jesus? Jesus não foi morto dentro dos muros de Jerusalém. Ele foi arrastado para fora, no Calvário, e mataram ele lá. E o que ele vai fazer então? O que o Senhor da vinha vai fazer com esses malvados? Vai destruir tudo, vai botar fogo, vai dar para outras pessoas cuidar. É o que aconteceu com Jerusalém. Jerusalém no ano 70 foi totalmente destruída. E aqueles judeus que não quiseram aceitar Jesus, a bênção foi dada para os gentios, que são a gente. E a gente que tem que produzir os frutos agora. Então é essa que é a história. Amém? Então é que você vê, fruto, a gente tem que fazer as coisas para Deus. Acho que a gente está aprendendo todas as palavras que a gente está ouvindo aqui, gente. E não é nada encomendado que você está vendo. Eu estou seguindo toda a sequência da Bíblia. Toda a sequência. Amém? Coloque-se de pé. Vamos agradecer ao Senhor por esta palavra. Louvar Ele porque Ele é digno. Que a gente possa estar guardando e praticando tudo que a gente tem aprendido. Amém? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais um dia, esse domingo bonito, ensolarado, nós te agradecemos por ter estado na Tua presença, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para render louvores ao Senhor, para estar, meu Deus, nos conectando a Ti, Senhor, através das orações, Senhor. Agradecemos por tudo que nós recebemos aqui nesta manhã, Senhor. Que, meu Deus, toda a palavra que foi recebida nas oportunidades, através do louvor, através da pregação, Senhor, que em nome de Jesus venha nos fortalecer, venha nos renovar, venha nos edificar, Senhor. E que possamos, pelo Teu Espírito, pelo poder do Teu Espírito, a gente possa sair daqui, Senhor, e praticar tudo que a gente aprendeu, Senhor. Nos ajuda nas nossas fraquezas, nos ajuda nos nossos pecados, nos ajuda, meu Deus, em tudo aquilo que há defeito nas nossas vidas, Senhor. Nos renova, nos fortalece. É isso que nós te pedimos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém?